E nós aqui, irmãos, vamos estudar nessa manhã mais um dos salmos que foi eleito por vocês, Salmo 91. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 91. Semana passada, em Caruaru, entramos em uma livraria no shopping. Enquanto Mary procurava presentes para os netos, eu fiquei observando os livros daquela livraria. E uma prateleira me chamou a atenção pela placa que tinha em cima: religião. Aí eu me dirigi para aquela prateleira, comecei a observar o dorso dos livros e logo um me chamou a atenção, um comentário de Salmos. Eu tirei aquele comentário de Salmos e me surpreendi com o subtítulo: Mantras para a Felicidade. Comecei a folhear e fui logo buscar o Salmo 91, que era o objeto de estudo meu durante toda a semana. E a autora daquele comentário, segundo a editora, a sensitiva mais querida do Brasil, ela diz que esse salmo é um salmo que demonstra a nossa confiança em Deus em meio aos perigos e às angústias. Até aí tudo bem. E aí quando eu comecei a ler, ela dizia assim: ore esse salmo todos os dias e mantenha sempre uma Bíblia aberta na sua casa nesse salmo. Na manhã seguinte, no domingo, nós fomos tomar café com um casal, irmãos nossos, o pastor dele e as esposas, e enquanto conversávamos sobre o que eu li, a esposa do pastor me confessou, disse: o pastor da minha infância ensinava isso na igreja. Por acaso o pastor dela foi um tio meu. E ela acrescentou: uma noite eu estava com muito medo, com a ameaça de um ladrão que rondava a minha casa, e eu abri todas as Bíblias que eu tinha em casa no Salmo 91, na esperança de afugentar aquele ladrão. De alguma forma, você se identifica com esse relato? Será que em algum instante de perigo, de angústia, de dificuldade, você recorreu a esse amuleto? Sim, por vezes eu já recorri ao Salmo 91, mas não como um amuleto para me defender de algum perigo ou de alguma dificuldade, mas com a percepção que tinha o salmista, que no Senhor eu encontro o refúgio e a fortaleza que preciso. Vamos ler o texto? Salmo 91, assim diz o texto sagrado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido.
Somente com os seus olhos olharás, verás, contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos mais uma vez ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, revelada, inspirada por Ti mesmo. Por isso nós carecemos da Tua assistência, do Teu favor, para que possamos compreendê-la e possamos fazer com que ela desça ao nosso coração. Toma conta da minha vida, da minha mente e do meu coração nesse instante. Assim também faz com os meus irmãos, para que todos sejamos edificados pela exposição de Tua palavra. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Segundo Spurgeon, em toda a coletânea, não há um salmo mais alegre. O seu tom é elevado e assim é sustentado em todo o salmo. A fé, em sua melhor forma, é expressa nobremente. O outro comentarista afirma que esse salmo é a versão do Antigo Testamento da convicção triunfante do apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Este é um dos salmos que nós não conhecemos o seu autor. Não tem um título originalmente. É o segundo salmo do quarto livro dos salmos, que inicia no Salmo 90, uma oração de Moisés. E segundo os estudiosos judaicos, quando um salmo não tem uma autoria clara, definida, nós podemos atribuir a autoria ao último autor mencionado. Caso do Salmo 90, se for o caso, esse é mais um salmo escrito por Moisés, o homem de Deus. É bem possível que tenha sido escrito durante a peregrinação no deserto, logo após a praga das serpentes. Além dos inimigos, o povo de Israel enfrentou muitos males, em grande número, desde o calor do dia que os expunha ao perigo da insolação, quanto à noite úmida. Por isso, tanto a nuvem que os cobria durante o dia, quanto a coluna de fogo que os guiava e aquecia durante a noite, eram tão necessárias naquele momento. Nesse salmo, nós somos ensinados que Deus vigia sobre a segurança do seu povo em todo o tempo e jamais o abandona. Somos exortados a avançar em meio aos perigos, confiando em sua proteção.
Na verdade, o Salmo é uma declaração da confiança de alguém em Yahvé e que o força, o que o ajuda, o que o estimula a convidar, a proclamar a outras pessoas a crerem no mesmo Deus. E é isso que eu gostaria que fizéssemos nessa manhã. Que pudéssemos declarar que em Deus nós encontramos o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Como não encontramos isso nesse salmo? Como ele nos ajuda a perceber em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza? Em primeiro lugar, em Deus, nosso refúgio e fortaleza, nós temos uma habitação segura. Volta os olhos para os versos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Os 2 primeiros versos desse salmo declaram todo o tema do salmo. O autor traz uma declaração para os seus ouvintes que Deus é o seu refúgio, ou o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas quem são os ouvintes do escritor desse salmo? Poderia ser o exército de Israel, o povo de Israel peregrinando no deserto. Poderia ser um rei de Israel, ou poderia ser simplesmente qualquer um de entre o povo de Deus naquela circunstância. A palavra hebraica, traduzida aqui por habitar, ela traz a ideia de permanecer. Enquanto que a palavra traduzida por esconderijo significa um esconderijo secreto, um lugar oculto. Habitar no esconderijo do Altíssimo é primariamente uma referência à frequência ao templo, à frequência ao culto. Mas também alude à adoração íntima do coração. Aquele coração que encontra segurança em Deus, que tem intimidade em oração com o Senhor, que desfruta da sua comunhão na leitura da palavra, que derrama o seu coração diante dele, como a um amigo que é amoroso e fiel e pronto para ouvi-lo. Mas vejam, as bênçãos prometidas aqui não são para todos os crentes, mas para aqueles que desfrutam de íntima comunhão com o Senhor. Deus é descrito como nosso refúgio e nossa fortaleza. Por quê? Refúgio quando nós precisamos de um lugar para nos abrigar. E fortaleza quando nós precisamos de um lugar em nossa defesa. É assim que o nosso Deus é descrito, nosso refúgio e nossa fortaleza. Spurgeon escreveu que nenhuma sombra pode ser comparada à sombra do nosso Deus. Ele diz: se o pássaro foge para o bosque, se a raposa corre para a sua toca, cada criatura procura o seu próprio refúgio na hora do perigo. Do mesmo modo, em meio ao perigo, nós devemos correr para o Senhor, o Eterno, o nosso protetor, porque Ele não apenas é um esconderijo, não apenas é um abrigo, um lugar secreto, mas Ele também é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio onde podemos descansar. Descanso e proteção aqui nesses primeiros versículos descrevem um cuidado carinhoso de Deus para com o seu povo. Enquanto refúgio e fortaleza expressam a sua força e o seu poder. Perceba, essas expressões
elas são complementares. O mesmo Deus que cuida e protege com carinho é o Deus que é forte e poderoso para nos socorrer em meio às nossas batalhas. A estrofe aqui justapõe 4 nomes divinos. Deus é o Altíssimo e o Onipotente, apontando para a sua transcendência e para seu poder infinito. Por outro lado, é o Deus da aliança e o Senhor do seu povo. E porque Ele é o Altíssimo, nós podemos ter comunhão com Ele. Porque Ele é o Onipotente, nós podemos descansar nele. Porque Ele é o Jeová, nós podemos nos alegrar nele. E porque Ele é o Deus poderoso, o Deus sempre presente, nele nós podemos descansar. No segundo verso, o salmista repete a verdade que já havia declarado no primeiro, expressando através do seu sentimento e da sua experiência pessoal. Ele mesmo pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Essa é uma expressão pessoal do salmista. Habitar, descansar, faz o crente chegar-se para mais perto do Senhor e declarar de uma forma íntima, pessoal e familiar: em ti eu confio. Para onde corremos em meio ao nosso deserto? Onde buscamos refúgio e proteção em meio às nossas batalhas? O salmista correu para o Senhor, para o seu santuário, buscou habitar em sua presença, confiante que Ele traria descanso em meio aos seus temores. É assim que nós nos sentimos, habitando no esconderijo mais oculto e mais seguro que podemos ter. É possível que alguns habitem no mundo das trevas, outros até na cidade santa. Há aqueles que passeiam pelo átrio, mas o Santo dos Santos é o esconderijo secreto, um lugar onde há comunhão e um lugar onde só pode permanecer e não ser destruído aqueles que desfrutam de intimidade com Deus onipotente. Deveríamos poder dizer como Davi: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Salmo 26, verso 8. E uma coisa precisamos ter certeza, irmãos: o Senhor onipotente, Ele protegerá todo aquele que habita em seu esconderijo, que busca refúgio e fortaleza no Deus Todo-Poderoso, que se abriga debaixo de sua sombra. Por vezes nós precisamos buscar refúgio diante das dificuldades que vivemos, sejam nos nossos relacionamentos, seja em nosso trabalho, em nosso ministério, por dificuldades com nossa saúde, por outras dificuldades quaisquer que sejam. Queridos, o Senhor nos oferece a sua proteção, o Senhor nos oferece o seu descanso. Para isso, para desfrutarmos disso, é necessário que habitemos em sua presença. Como crentes, nós precisamos fazer mais do que simplesmente resolver ou anunciar que tomamos Deus como nossa fortaleza. Devemos nos aproximar dia a dia para mais perto dele, sempre confiante nas suas promessas divinas.
Essa santa espécie de ostentação, disse Calvino, constitui o mais elevado triunfo da fé. Quando recorremos a Deus sem medo em nossas piores provações e somos plenamente persuadidos, convencidos de que Ele responderá às nossas orações. Confiar em homens é algo natural da nossa natureza caída. Portanto, confiar em Deus deveria ser algo mais que natural para a nossa natureza regenerada. Pois nele nós temos razão e garantia para a nossa fé. Se é assim que nós nos encontramos como igreja hoje, devemos depositar nossa confiança sem hesitar, sem vacilar, no Deus que nos tem conduzido até aqui. Porque Ele mesmo nos tem socorrido. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele restaurará a nossa sorte. Nos trará novamente a alegria de servi-lo. Oremos pela graça, irmãos, de afirmar como o salmista: em Ti, Senhor, eu confio. Você já pensou no tamanho privilégio que temos confiar nesse Deus? Somos acolhidos em seus braços, somos protegidos por Ele, revigorados, consolados por toda a eternidade. Descansamos nele, nos alegramos nele, confiamos nele, e ninguém nos arrebatará da sua mão. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se é assim que nós nos sentimos, irmãos, nós podemos fazer como o salmista, convidar, proclamar a outros que em Deus nós temos o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Porque em Deus nós temos a nossa habitação segura. Nós devemos proclamar as suas promessas para nós. Veja comigo os versos do verso 3 ao verso 13. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Na segunda divisão desse texto, o salmista apresenta aos seus ouvintes um conjunto de perigos aos quais estamos sujeitos e como Deus nos protege de cada um deles. Perigos que parecem invisíveis são tratados aqui como representados na metáfora do laço do passarinheiro. Mas também enfrentamos perigos que são palpáveis, visíveis, como a peste perniciosa ou doenças que podem nos assolar e tomar a proporção até mesmo de pandemias, como a que enfrentamos nos anos 2020 a 2022.
desses males, visíveis ou invisíveis, Deus nos protege como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. E mais ainda, a sua verdade expressa em sua palavra é para nós escudo e proteção. Lembre que Jesus, ao ser tentado por Satanás no deserto, ele usou a verdade, a palavra, para defender-se das acusações de Satanás, dizendo: está escrito. O salmista continua ampliando as verdades que ele já ensinou até aqui, e perceba os pares que ele nos coloca como perigos apresentados aqui. Terror noturno e flecha que voa de dia, verso 5. Peste que se propaga nas trevas e mortandade que assola ao meio-dia, no verso 6. Esses perigos constituem um merisma que significa dizer o tempo todo, seja de dia, seja de noite. Nós estamos sujeitos, nós enfrentamos os perigos, sejam de dia, sejam à noite. São nos momentos de escuridão, irmãos, que nós enfrentamos os nossos maiores problemas. É na escuridão da noite que por muitas vezes nós enfrentamos a nós mesmos. Mas também precisamos lembrar que corremos perigos durante toda a nossa vida diurna. O fato é que nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos alvos das investidas de Satanás, que nos tenta pegar pelos laços invisíveis durante todo o dia e durante toda a noite. Porém, os versos seguintes, 7 e 8, eles nos apresentam novamente a verdade que nós encontramos ao longo de todo o Salmo. Em Deus nós temos livramento de todos os perigos, visíveis ou invisíveis, de dia ou de noite. Nós somos lembrados que aquele a quem Deus toma sob o seu cuidado vive em situação de mais absoluta segurança. O uso do paralelismo, verso 7, 1000 e 10.000, é muito comum na poesia hebraica. É uma forma de dar ênfase ao que o salmista está dizendo, ao seu pensamento. Se fora Moisés realmente que escreveu esse salmo, é possível que ele esteja lembrando ali da última praga do Egito, ou até mesmo com os cavaleiros do exército de Faraó que foram consumidos na travessia do Mar Vermelho. E o povo de Israel, como diz no verso 8, pôde ver, contemplar, ser espectador do juízo de Deus contra os ímpios. Mais uma vez, citando Spurgeon, comentando esse salmo, ele diz que o poder de Deus pode nos levar para perto do perigo, mas ele nos livra de qualquer dano. Observe que a partir do verso 9, o pronome pessoal muda para a segunda pessoa. É como se o salmista estivesse falando agora ao seu próprio coração e volta a lembrar para si mesmo o tema inicial do salmo. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez dele a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os guardem em todos os seus caminhos. Por quê? O salmista lembra ao seu próprio coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós esquecemos
do cuidado protetor do nosso Deus. Às vezes olhamos para os nossos problemas, para o tamanho dos nossos problemas, para a dimensão das dificuldades que temos diante de nossa frente, e esquecemos que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Outros até preferem crer que um anjo da guarda é quem os protege. Aliás, não são somente homens que usam mal ou que aplicam mal esses versos que encontramos nesse salmo. O próprio Satanás, e essa é a única citação das Escrituras que ele usa, pelo menos que temos registro no texto sagrado. Ele usou essa citação para tentar o Senhor Jesus. Ele sugeriu que o Filho de Deus se jogasse do pináculo do templo, na certeza de que os seus anjos os protegeria de qualquer dano. Mas o que temos aqui, irmãos, é uma afirmação de que Deus usará os seus servos, entre eles os anjos, em nosso favor. Eles nos sustentarão pelas mãos. Ainda que tenhamos a ameaça da cobra, ou sejamos ameaçados pela cobra, que é o mais sutil de todos os animais, ou pelo leão, que é o mais feroz de todos eles, ainda que sejamos ameaçados por eles, o Senhor nos livrará de todo mal. O próprio Jesus assegurou isso aos seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Ele disse: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Impressionante a expressão do salmista no final desse versículo. Ele vos guardará por todo o seu caminho. Podemos crer nisso, irmãos? A confiança em Deus não elimina os perigos a que estamos expostos, mas ele redefine a perspectiva de cada crente diante deles. Problemas, conflitos, desastres naturais, enfermidades, pandemia nos lembram da nossa fragilidade. Mas o salmista nos convida a não desfalecer na fé em nosso Senhor Jesus. A promessa de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido, não significa uma imunidade absoluta a qualquer problema, mas sim a garantia de que as calamidades ou a crise que enfrentamos momentaneamente, ela não definirá o nosso destino final. A fé nos permite ver para além das nossas dificuldades e nos permite ancorar a nossa esperança na fidelidade de Deus. Nos leva a buscar sabedoria divina para continuar crendo e agindo confiante na soberania do nosso Deus. Elizabeth Elliot, a esposa do missionário Jim Elliot, ela teria todas as razões para duvidar das palavras do salmista, quando ele afirma: nenhum mal lhe sucederá, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Seu marido e mais 4 jovens norte-americanos foram mortos
por índios no Equador enquanto buscavam evangelizá-los. No entanto, essa mulher escreveu um livro baseado no Salmo 91, cujo título é A Sombra do Altíssimo. E nele ela nos ajuda, ela descreve como encontrou no Senhor o seu descanso. Confiar no Senhor, irmãos, não nos isenta de tribulações, mas garante que Deus está conosco quando elas chegarem. Por vezes, nem percebemos como o Senhor tem nos livrado na nossa correria do dia a dia. Talvez aquele atraso na saída ou chegada a algum lugar, a demora em concretizar um contrato, a espera em conseguir aquele trabalho tão desejado, aquele concurso, aquela vitória tão desejada. Isso tudo é simplesmente o cuidado de Deus nos guardando debaixo de suas asas. Você é capaz de perceber o cuidado de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua igreja? Louve a Deus por isso. Proclame que Ele é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o seu socorro sempre presente. Deixe que outras pessoas vejam, percebam, compreendam, sintam o quanto Deus tem sido gracioso para com você. Como seria bom se pudéssemos ver os anjos de Deus acampados ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Eles representam uma dimensão da providência divina para com o seu povo. Mas nós não podemos deixar de enxergar os seus servos que Ele coloca em nosso caminho todos os dias para nos servir. São nossos irmãos do PG, nossos pastores, nossos presbíteros, nossos diáconos, nossos irmãos que servem no louvor, nossos irmãos que de modo geral nos servem, orando conosco e por nós, nos assistindo com palavras de ânimos, de encorajamento, nos suprindo eventualmente financeiramente e nos amando em Cristo Jesus. Não podemos deixar de enxergar o cuidado de Deus através dos seus anjos que Ele coloca em nosso caminho diariamente. E se temos em Deus a nossa habitação segura e podemos proclamar as suas promessas, por fim nós ouvimos do próprio Deus que é Ele que nos dá a plenitude da vida. Veja comigo, por favor, os versos 14 a 16. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Depois de toda a declaração de fé do salmista, agora o próprio Deus toma a palavra. Essa seção última, os últimos versículos, ela se transforma de uma afirmação humana para uma promessa divina. Isso nos dá um selo, uma garantia de toda a autoridade. As promessas que nos foram
anunciadas pelo salmista. E há uma razão para isso. Deus mesmo diz assim: porque a mim se apegou com amor, porque conhece o meu nome. A ideia aqui é de alguém que descansou com segurança, com serena confiança no Senhor, no Deus Yahvé, porque conhece quem é o seu Deus. O comentarista Alan Harmon, ele afirma que se alguém nutre um amor genuíno por Deus, Deus o protege, guarda e debaixo de suas asas. O amor legítimo a Deus flui do conhecimento íntimo de Deus, revelado através das suas escrituras e de seu Filho Jesus. Conhecer a Deus é tudo que o homem mais precisa. Conhecer o Deus onipotente, o Deus onipresente, mas também o Deus santo, justo e verdadeiro. Aquele que conhece a Deus e o invoca em meio à sua angústia, ele mesmo responde. Foi o rei Davi que clamou ao Senhor em um poço de lama, e ele se inclinou para ouvi-lo e socorrê-lo. Deus mesmo fez promessas de sua presença especial com os seus santos em meio ao sofrimento. Um comentarista falou: é melhor para mim, ó Senhor, sentir angústia enquanto tu estás comigo. É melhor, na verdade, ser abraçado por ti na angústia, ter a ti neste forno comigo, do que estar sem ti, mesmo que seja no céu. Lembre-se, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que os guardem em todos os seus caminhos. Foi assim que Deus falou ao povo de Israel, através do profeta Jeremias: chame por mim e eu responderei. Pelo profeta Isaías, ele disse: quando vocês passarem pelas águas, vocês não submergirão. Pelo salmista Davi, Deus nos diz: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque Ele está conosco. E a nós, através de Jesus Cristo, Deus nos diz assim: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. E ainda Ele promete dar-nos abundância de dias. E Calvino nos lembra que a longevidade descrita aqui não significa, não pode ser comparada com a eternidade. Foi o próprio Moisés que escreveu no Salmo anterior, no Salmo 90: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Por isso, ainda que tenhamos abundância de dias, ou mesmo esses dias sejam encurtados, como foi para o povo de Israel na peregrinação do deserto, por fim veremos a salvação do nosso Deus. Tudo será muito claro, tudo será conhecido, veremos face a face, desfrutaremos da sua glória por toda a eternidade. John Piper disse que o maior presente não é o livramento da morte, mas a presença de Deus em meio à nossa angústia. Ele estará sempre conosco na nossa angústia. Foi essa a experiência daqueles 3 jovens que foram jogados numa fornalha superaquecidas. Eles disseram para o rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, nós não nos dobraremos a servir a um outro Deus qualquer. A promessa final de Deus nesse versículo é a maior que nós poderíamos receber dele. Nós veremos a salvação do nosso Deus. Veja, você já experimentou o livramento do Senhor? Lembre-se, sempre
E as promessas do Senhor, promessas que Ele fez ao seu povo, se estendem até nós. O seu cuidado, a sua proteção nos alcança. Pastor João Stott, ele diz: somente os filhos de Deus que vivem conforme a vontade dele podem esperar a proteção divina. Mesmo assim, ele não tem garantias de que serão protegidos por todo o mal. O que sabem é que no final, sejam quais forem as circunstâncias, eles estarão seguros no amor de Deus. Não é maravilhoso, irmãos, quando nós oramos e podemos perceber a resposta das nossas orações? Nem sempre é da maneira que gostaríamos, mas certamente é da forma perfeita e agradável, porque é assim a vontade do nosso Deus. É isso que também nós devemos desfrutar, devemos buscar. Que as promessas do Senhor sejam cumpridas, sejam visíveis e sejam proclamadas, anunciadas nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Para alcançarmos isso, a condição que o Senhor nos coloca aqui é que precisamos amar e conhecer o nosso Deus. Conhecer o nome de Deus passa por experimentar o seu caráter, sua natureza, seu poder, mediante um relacionamento íntimo e profundo. Deus deve ser o nosso objeto supremo de amor, de fé e de conhecimento. Descansar não significa que nós precisamos ou ficaremos inertes sem fazer nada. Devemos confiar no Deus e expressar a nossa fé em meio às nossas angústias e nossas dificuldades, através de nossa oração, e assim nós teremos a resposta do nosso Deus. Os versos finais, irmãos, desse capítulo, desse salmo, na voz do próprio Deus, nos mostram que as recompensas para aqueles que descansam nele, livramento, proteção, glorificação, orações respondidas, confianças na angústia, honra, até mesmo longevidade, todas essas são maravilhosas para nós, mas a maior delas, a que mais nos alegra o coração, é que nós veremos a salvação do nosso Deus. Na cruz, nossa maior insegurança, nosso maior medo, nosso maior perigo, que era a condenação de vida eterna, ela foi removida por Cristo Jesus. Na ressurreição, nossa satisfação será eterna e ela já foi garantida. Na promessa da glória futura, nosso descanso final está assegurado. Assim, o Evangelho não nos promete uma vida sem sofrimentos, mas nos promete uma esperança inabalável no meio dele. Descansar no Senhor significa parar de lutar com nossas próprias forças e entregar as nossas lutas nas mãos daquele que é todo-poderoso. Promessa final de que veremos a salvação do nosso Deus é o clímax, é o ponto alto desse salmo para os nossos corações. Essa é a maior bênção que nós podemos desfrutar. Vai muito além daquilo que nós poderíamos pensar, imaginar ou merecer. Concluindo, irmãos, orar o Salmo 91, ou manter a sua Bíblia aberta nele, começar com o pé direito, ou pular 7 ondas na praia, pode formar um perfeito conjunto de mantras para aqueles que apenas visitam o santuário, para aqueles que não têm comunhão com o Senhor.
mas para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 é um convite a descansar à sombra do Deus onipotente. Se nos assustam as dificuldades, as incertezas que enfrentaremos no próximo ano, esse salmo nos convida a descansar no Senhor. O poder da palavra revelada nesse salmo não está na recitação mecânica ou no simples fato de termos aberto em nossa casa, mas na nossa segurança de que diante do ano novo nós podemos descansar, confiar e entregar os nossos temores na mão do Deus onipotente, porque à sombra das suas asas nós descansaremos e Ele é fiel para conosco até o fim e nos fará conhecer a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e responda ao Senhor em oração a sua palavra.